Mi nombre es Otniel Altamirano, soy integrante del cuerpo académico en Diseño, Arte y Crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México. Y en conjunto con el cuerpo académico en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad de Guadalajara, en México, así también el grupo de investigación Tacto Activo, Diseño Inclusivo de la Universidad Federal de Maranhão, UFMA, en Brasil. Les damos la bienvenida a este segundo seminario internacional Perspectivas Multidisciplinares del Diseño, la Educación y las Tecnologías, CIDED 2025. Este seminario internacional extiende vínculos de colaboración y participación entre cuerpos académicos que diversifican las perspectivas multidisciplinares para ofrecer contenidos temáticos desde el diseño, la educación y el uso de las tecnologías, con el fin de abrir diálogos entre investigadores experimentados y estudiantes interesados en la iniciación científica. Los objetivos del CIDET son dialogar sobre las investigaciones ya realizadas o en proceso a cargo de académicos y grupos dedicados al desarrollo de actividades proyectuales. Así también estudiar posturas multidisciplinarias y multigeográficas. La conferencia del día de hoy, titulada Diseño, Antropología y Participación Radical para la Autonomía Productiva de Comunidades Vulnerables, reúne la experiencia y el liderazgo de la diseñadora y doctora en antropología Raquel Noroña. La ponente es profesora asociada de la Universidad Federal de Maranhão, en Brasil, y docente permanente en el programa de posgrado en diseño, así como investigadora del Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Ella se encuentra al frente del grupo de investigación Narrativas en Innovación, Diseño y Antropología. De igual forma, dirige proyectos centrados en metodologías participativas, la interrelación entre diseño, materiales y artesanía, y el análisis de género y poder en procesos colaborativos. Dicho esto, le damos la bienvenida a la doctora Raquel Noroña. Nosotros tenemos el placer de que nos acompañe en esta cuarta y última sesión del Seminario Internacional. Bienvenida, doctora Raquel. El espacio es suyo. Muchas gracias, professor Oniel, professor Márcio, professor Manuel. Agradeço também a Isabel por sua participação e a todos e todas que vieram a ver esta ponencia. Hoy voy a hablar, né, de um tema que vengo investigando há um tempo, que são as relações e práticas participativas a partir do desenho e antropologia, né? E como estas formas de investigar produzem, promovem a autonomia produtiva em comunidades vulneráveis. É muito importante falar de onde venimos, de onde hablo, que é desde Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, e del NIDA, Grupo de Investigação Narrativas em Inovação, Desenho e Antropologia, e todas essas pessoas fazem e pensam e construem a ideia de desenho antropologia comigo. É importante também mencionar que o Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil, e por isso encontramos situações de vulnerabilidade muito profundas e muito difíceis quando estamos falando, né, de construção coletiva, de relações de poder. Então, este contexto inicial é importante para pautar tudo que vou falar durante esta ponência, especialmente, né, tratando de los temas del diseño y antropología, que vamos pensar y hacer diseño y antropología a partir de hacer cosas juntos en campo de investigación, y a construcción de narrativas, otras narrativas que desconstruyen la idea de un diseño moderno y de una visión de mundo construida a partir de una mirada colonial. Trago este concepto de Tim Ingold, que nos dice que las vidas son líneas que se entrelazan en una maraña creativa. Estas líneas forman magias. Nunca trabajamos con y, sino con. Essa perspectiva de Tim Ingold, investigador, antropólogo britânico, eu tive a oportunidade de estar com ele em 2018
entendendo aquilo que ele falava, que ele amava de desenho e antropologia, e tentando dialogar com as realidades e situações que eu vivia acá em Maranhão, e entendendo a partir de sua teoria, de suas abordagens epistemológicas, que são importantes e revolucionárias dentro da antropologia contemporânea, de entender as vidas como linhas, e estas linhas se entrelaçam, se cruzam ao longo das vidas, muitas vezes seguem juntas, se emaranham e depois seguem seus caminhos separados. Esta construção, né, de uma ideia de marcha também é muito importante, porque habla de las interrelações e das intersubjetividades que construímos quando estamos em campo. Não vamos, quando vamos para o campo de investigação, não deixamos a casa nossos prejuízos, nossas visões de mundo, levamos com nós. Então, é muito importante para a construção de um processo participativo termos a consciência que somos sujeitos, somos pessoas diversas construindo coisas juntas. Então, essa ideia de uma marcha é interessante porque ela é flexível, é maleável e se constrói coletivamente. Então, meu ponto de partida para pensar desenho e antropologia é este, né, que todas as relações são relações de poder. Também é muito importante falar que, contemporaneamente, nos últimos anos, investigadores como Tony Fry, como Arthur Escobar e muitos outros estão falando da relacionalidade. Para o campo da antropologia, falar da relacionalidade não é algo novo, pero no campo de desenho é. Então, pensar as relações como produto do processo de desenho é algo que temos pensado porque a produção do desenho, a investigação ou a prática do desenho, ou mesmo a enseñanza de desenho, está muito ubicada no produto final. Esse produto implica uma materialidade. Enquanto estamos pensando a construção de processos que são imateriais. Quando em Aberdeen, hicimos, eu e Zoe Sachs, uma investigadora brasileira que também trabalha com desenho e antropologia, hicimos uma entrevista com Tim Ingold, e também estivemos com Caroline Gett, outra antropóloga que pensa essas questões. E Ingold trouxe uma visão muito interessante sobre desenho, que nos ajuda a pensar e a construir esse processo de desmaterialização do desenho para mirar o processo, as relações que se construem quando hacemos coisas juntos. Eu não consideraria o desenho como um campo do conhecimento, exatamente. É mais bem uma atitude. Para mim, o desenho abre possibilidades de ser, de viver, hasta então não experimentados. E, nesse sentido, é essencialmente experimental e especulativo. Isto, Ingold está fazendo uma crítica à própria antropologia quando habla disso. Está criticando uma antropologia que é muito prática porque tem em seu método a etnografia, está em campo com as pessoas, entendendo, escutando, vivenciando a realidade, construindo junto essa realidade, e quando se queda al fim, hace um texto totalmente teórico, sem uma ação própria no mundo. Então, Ingold está clamando por uma antropologia engajada no mundo, uma antropologia viva, né? Assim como as vidas, os estudos que se cruzam. Para Ingold, a construção do conhecimento é algo vivo e totalmente antidisciplinário. Então, pensar desenho com antropologia é superar a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e borrar as fronteiras entre os campos de pensamento, porque o conhecimento se construye em la vida. E ele continua: isto é totalmente opuesto da forma tradicional de pensar sobre o desenho. E sim, sabemos disso. Como uma forma de encontrar soluções a problemas preconcebidos. Então, não estamos no campo para solucionar problemas, estamos para construir coisas juntas.
Esto significa acabar con las cosas, pero para mí el diseño no se trata de finales, sino de comienzos. Espero que en breve tenemos esta entrevista publicada, hace algunos años que la hicimos, pero creo que en 2026 tenemos un libro con este material. Una otra lectura inicial muy importante para entender el proceso de diseño y antropología, porque es necesario decir, yo hice maestría en antropología, yo hice doctorado en antropología, porque no encontraba en el campo de diseño las respuestas que necesitaba para mis cuestiones. Entonces, aproximé del campo de la antropología sin conocer la abordaje de diseño y antropología. Y la descubrí en cuanto estaba haciendo mi doctorado. Entonces, me aproximar de las lecturas, y este libro fue una llave importante de lectura para mí, del mundo y de diseño y antropología, cuando leí este artículo, este capítulo de Caroline Gett y Tim Ingold, From Description to Correspondence, Anthropology in Real Time, e eles estavam construindo uma ideia de fazer antropologia por meio do desenho, through design. E quando estive em Aberdeen com eles, com Gett e Ingold, tive a oportunidade de discutir um pouco mais, de aprofundizar o entendimento, porque eles estavam falando do desenho, não o campo acadêmico do desenho, pero de verbo to design, hacer, proyectar. Entonces, había una lacuna de entendimento sobre o que estávamos fazendo acá e o que eles estavam propondo com su Anthropology by Means of Design. Entonces, empecé a pensar uma abordagem em diálogo com eles, né? Design by Means of Anthropology, e a partir de isso, comecei a entender as aproximações de los campos, chegando hasta a conclusão que desenho e antropologia não estão em uma relação interdisciplinária, nem multidisciplinária, pero a proposta é que seja antidisciplinaridade, que é um conceito de Tim Ingold também, que vengo trabalhando com ele, que a proposta é borrar las bordas entre los campos de conocimiento, porque para él lo conocimiento se hace viviendo y no solamente estudiando. Para él, estudiar es vivir, vivir es estudiar. Él habla de esta conexión en el libro Anthropology and as Education, que publicó en 2017. Entonces, en muchos tiempos, antropología y diseño caminaron juntas, pero en una relación interdisciplinaria. Diseño y antropología logra una aproximación antidisciplinaria, sin fronteras entre ellas. Entonces, primero la antropología se interesó por los objetos del diseño, por la cultura material, se empezó a pensar una antropología de las cosas, ¿no? La arqueología también empezó a querer estudiar las cosas para entender el pasado, y también el momento de la antropología intitulado Material Turn, también los objetos, antropología de los objetos, de las cosas, ¿no? Muestran una relación en que la antropología mira al diseño, a la construcción material del mundo como una forma, como objeto de la propia antropología, para aprender con los objetos materiales. En otros momentos, no hay una cronología, primero uno, primero otro, se alternan esas abordajes. En una segunda relación entre los campos, el diseño toma la antropología como medio para ser un diseño mejor. Entonces, etnografía aplicada al diseño, etnografía rápida, a la ergonomía en la década de 60 también usa mucho
las prácticas, especialmente del método de la antropología, que es la etnografía, para ser un diseño mejor. Entonces, están siempre en una relación de sobreposición al otro campo, indo, visitando, pero se quedando en sus hogares. Diseño antropología busca una superación de esa relación, a partir de una mirada crítica en que el diseño no más que no más intenta construir el mundo material sin una crítica. La antropología intenta construir un engajamiento práctico en el mundo, porque la antropología es muy práctica, en el sentido que hay una práctica etnográfica, pero el resultado de la antropología es muy teórico, es un texto. Y como adelante de tanta injusticia, tantos problemas sociales, la antropología se queda parada perante los problemas. Entonces, la antropología ve en diseño antropología, una posibilidad de acción. El diseño ve en la antropología la oportunidad de una construcción crítica sobre el mundo. Entonces, este subcampo nace de esta relación antidisciplinaria. La primera vez que la palabra design anthropology se dice esta palabra foi na tese de Joachim Haus, que é um antropólogo e que estudou estas relações entre experimentos de desenho, participação e intervenção situada. Ele nos questiona sobre os limites destes dois campos. O desenho, que é extremamente prescritivo, tenho um problema, vou realizar unas ações, uma metodologia para resolverlo. E a antropologia, estou mirando o mundo e vou fazer uma descrição desse mundo, com minhas opiniões teóricas sobre isto. Então, a proposta de Joachim Haus, que também há um capítulo dele naquele livro, Design Anthropology Theory and Practice, que é muito bueno também para entender seu ponto de vista. Para mim, é o melhor livro de desenho antropologia hasta hoje, porque é muito completo, é muito denso. Para começar a entender desenho antropologia, eu lo recomendo como a primeira aproximação. Então, a partir dessa aproximação entre a descrição e a prescrição, Joachim Haus nos traz sua construção teórica. É muito importante também marcar uma posição em México, de Fernando Martín Juez, um grande pioneiro, já em 2002, publicando seu livro Contribuições para uma Antropologia del Diseño, que dialoga profundamente com as questões que Tim Ingold está preocupado. Eu tive acesso a este livro que me regalou Mercedes Martinez, que está aqui conosco, investigadora, professora docente de la UNAM, Morelia, e que organizou e traduziu este livro Entre Hacer e Conocer em 2021, trayendo estes pensamentos de Tomoto, Rachel Charlotte Smith e Mitch Gislev, Kierkegaard, que também fazem parte daquele livro Design, Anthropology, Theory and Practice. Então, temos muitos desses textos e reflexões também em espanhol. E ella também conta sua aproximação neste livro com desenho e antropologia. Também é uma pessoa que é graduada em desenho, que fez sua pós-graduação também em la antropologia. Então, é uma pessoa de referência em México para entendermos em nossas línguas o que é desenho e antropologia. Muitas coletâneas, o desenho e antropologia se constitui como um campo a partir destas coletâneas, com múltiplas visões sobre o que é desenho e antropologia. Muitas, as investigações brasileiras
empiezan a tomar corpo nestas publicações também. Es, que es una perspectiva muy interesante porque no hay un intento de decir esto es diseño antropología, esto no es. Hay una miríade de tentativas, de reflexiones, de propuestas que no intentan decir la mía es mejor que esta, la mía es peor. Son diversas. Y esto es lo que más me encanta en diseño antropología. Las múltiples miradas a partir del diseño, a partir de la antropología, a partir de la administración, de muchos campos de la medicina, de la ingeniería, que piensan a partir del diseño antropología. Entonces es una propuesta muy rica. Y como dije antes, estamos trabajando con relaciones de poder. Yo hice este trabajo hasta algunos años. Publiquei com Chiara Del Gaudio esse diagrama, em que eu propunha uma mirada sobre os estudos sobre poder. Para entender as relações de poder, era em gender design, that's why, porque temos gender studies marcado aqui, é um diagrama que estava pensando a partir de los estudos de gênero. Pero é muito interessante porque a mirada de los autores del norte global sobre diseño antropología está muy marcada por los estudios del poder simbólico, de la microfísica del poder, dos estudos subalternos, do pós-colonial. Entretanto, quando nos deparamos com as realidades de Brasília, especificamente, de Maranhão, penso que nossa forma de construir diseño antropología está muito mais localizada, ubicada em la crítica decolonial, né? Porque estamos sob a égide de la colonialidade, do ser, do saber e do poder. E esta é, creio eu, a diferença das coisas que estamos fazendo e daquilo que nos foi necessário fazer para ter uma abordagem de diseño antropología que dialogue com as realidades locais, que sejam situadas. Porque estamos trabalhando, nossas linhas não são linhas retas, linhas contínuas. Nossas linhas são demasiado emaranhadas em relações de poder. É importante falar que para construir as narrativas em desenho, essas narrativas outras em desenho, estamos todo o tempo trabalhando dentro de uma ordem geológico, que é o antropoceno, uma ordem ideológico, que é o colonialismo e a colonialidade, uma ordem econômico, o capitalismo, uma ordem ontológico, o patriarcado. Então, toda a construção do conhecimento está abaixo destes ordens, destes modos de construir mundo, de construir coisas marcadas por relações extremamente dominadoras e opressoras. Então, como construir narrativas outras bajo esta ordem que vivimos? Estes têm sido nossos questionamentos e nossas direções para pensar e fazer diseño antropología. A intersubjetividade é uma questão fundamental para a superação do positivismo e o cartesianismo em la investigação em diseño especificamente. Vivimos sobre o reto de la colonialidade, vivimos sobre o reto de la modernidade. La colonialidade é uma característica moderna de la modernidade dentro de la ciência e todas as categorias que se construem dentro desta modernidade. E o desenho é um campo que ajudou a construir a face desta modernidade ilustrada.
que nasce dentro dessa égide de poder e de controle do conhecimento. E como, e o que vamos fazer? Continuamos com o desenho, deixamos o desenho para o canto e vamos fazer outra coisa? Não, nosso reto é reconstruir o desenho a partir de um outro paradigma. Então, começamos a escrever, a pensar o desenho a partir de los retos de nossas sociedades. Começamos a escrever em português, a escrever também em espanhol e em inglês, porque era necessário construir uma visão fora de Brasil sobre o que estamos fazendo acá. Então, escritos del NIDA, del LADA, que é o Grupo de Investigação, Laboratório de Antropologia e Desenho de la ESE UERJ, coordenado por Zoe Anastasaki e Bárbara Zeniek. Atualmente, o Grupo CUIDA, de la UFPE, coordenado por la professora Maria Cristine Barra. Começamos a organizar dossiês, números temáticos sobre o tema, para mostrar o corpo daquilo que estávamos produzindo. Mais recentemente, estas duas coletâneas, também em português, que tratam de uma coleção, são coleções de los produtos de los grupos de investigações, NIDA e LADA, em que falamos sobre nossas o que elegimos como caminhos metodológicos e teóricos epistemológicos para ser desenho e antropologia. Hablando de nosso caminho em NIDA, né, nosso marco teórico, aquilo que decidimos caminhar, como decidimos caminhar, hablamos de uma reapropriação ontológica por meio do desenho e antropologia. Nesse artículo, que saiu no dossiê da revista Criação e Pensamento de Chile, o dossiê foi organizado por Maria Cristine Barra em 2022 e traímos esta reflexão sobre como nos reapropriamos do desenho e antropologia. A visualização desta discussão pode ser ter esse resumo visual. Estamos falando de uma crítica feminista e de saberes a seres, né, que involucram relações de poder, disputas narrativas, o corpo como el locus de la disputa narrativa e no contexto de la colonialidade. E assim construímos narrativas outras a partir destes pontos de partida teóricos. Então, a coisa que as pessoas mais me perguntam é como se hace desenho e antropologia? E agora vou mostrar algumas situações de investigação em que construímos, não se aplica desenho e antropologia, não, para mim, desenho e antropologia não é uma metodologia, não há passo a passo para se fazer desenho e antropologia, mas há princípios para hacerlo. Então, desenho e antropologia é intervencionista. Não falamos de uma neutralidade, que é um ponto muito importante em relação ao desenho moderno, sobre a própria construção da ciência ocidental, que prega a neutralidade do investigador. Não, não há. Estamos involucrados, estamos implicados nessas construções, porque é meu corpo que está involucrado, não é só meu pensamento. Eu estou com essas mulheres, a mais grande parte das pessoas com quem investigamos são mulheres, e las chamamos co-investigadoras. É participativo, é situado, portanto, a replicabilidade não é um ponto para nós, tampouco a ideia de uma validação, porque aquilo que acontece no campo é uma instância. E se aquilo não estamos preocupados se aquilo que acontece no campo
se vai generar um resultado, um produto. O processo de desenho é aquilo que acontece no campo. E aí está a mais grande dificuldade de comunicar desenho e antropologia, porque as pessoas sempre estão esperando um produto. Temos salidas materiais, pero não é o mais importante. Então, o desenho e antropologia é situado, baseado totalmente na cocriação e focado em las relações. Não há uma orientação a um fim. Temos todo o tempo que negociar as pautas, os meus interesses, os interesses das artesanas, das mulheres, que sejam, porque estamos para hacer coisas juntas. Não é para projetar necessariamente dentro do paradigma moderno do desenho. E as coisas vão sendo construídas. É claro que ligamos por um convite ou hacemos um convite. E este convite é uma invitação. Ligamos por uma invitação ou hacemos uma invitação. Então, há um ponto de partida, pero todo que hacemos depois é uma negociação. E isso é algo que é muito preocupante quando estamos trabalhando bajo o paradigma moderno positivista, porque, especialmente as questões metodológicas dentro da investigação, porque temos que dizer antecipadamente as coisas que vamos fazer. E em desenho e antropologia, as coisas se constroem no caminhar, né? O caminho se faz, se hace al caminhar. Então, este é um princípio muito importante. Se aleja da descrição, da prescrição. Não vamos lá resolver problemas, tampouco temos solamente nossa pauta de investigação. Temos sempre a visão e a participação. Há um tempo atrás escrevi um pouco sobre os espaços de diálogo em 2018 e coisas de desenho. As coisas têm uma origem etimológica muito interessante em las línguas germânicas, que cosa quer dizer assembleia. E as coisas, isso está lá em Bruno Latour, muito tempo atrás. E também em los estudos do desenho participativo, também nascem essa conexão entre coisas e assembleias. Então, são esses espaços de diálogos, e eu falei sobre isso em 2018, são construídos esses espaços a partir do hacer. Há uma ação coletiva e por meio dos materiais, por meio das coisas, e Ingold vai nos dizer que as coisas são vivas, os objetos são muertos. Invito a ler sobre isto trayendo as coisas de volta à vida, texto de Tim Ingold. E há uma série de ferramentas, coisas, processos para realizar o desenho em antropologia. E foi neste artículo que falei sobre os retos de fazer coisas juntos como assembleias, em 2018. E agora vou mostrar dois casos situados, caminhando para o fim, não vou poder aprofundar-me, mas há muitas referências para continuarmos estas conversações, que são as práticas situadas, né? E como les dije antes, estamos trabalhando dentro de uma crítica feminista também. Então, trago esta autora, Ursula Le Guin, escritora estadunidense, que habla em seu livro sobre a teoria de ficção, a bolsa e a teoria de ficção, que nos invita a contar as histórias mais pequenas, as histórias de los granos de avena, as histórias que se alejan de los huesos, que são fálicos, as histórias de los heróis. E também para falar das narrativas situadas, das histórias situadas, me inspirei muito em las reflexiones e a construção teórica, né, de Ailton Krenak, líder indígena brasileiro,
né, que habla de ideias para hablar para posponer o fim do mundo, e também na própria imagem de Sherazade, em Las Mil y Una Noches, que todo dia conta uma história para posponer sua morte. Então, a construção das narrativas sirven para isso, para continuar vivendo no antropoceno, né, em capitaloceno, comunidades que têm outras cosmologias, outras formas de ver, de viver no mundo, e que se aproximam de suas histórias, de suas narrativas, a partir de las coisas que hacen. E aqui há uma miríade de literatura indígena que têm sido muito importantes para a construção deste pensamento, então, las recomendo todas. E vou falar do quilombo, que também se diz palenque, né? Creio em México, se diz palenque. De Monte Belo, Itapicorumirim, no Maranhão. Estávamos fazendo outras coisas, nossa pauta de pesquisa, de investigação, trabalhando com os materiais para construir uma forma mais sustentável de fazer essas pinturas que haciam com cola branca, não sei como fala cola em espanhol. O Tiniel, se puder me ajudar. Pegamento. Pegamento. Pegamento, que é extremamente poluidor do ambiente. Estamos fazendo isto, uma investigação de Gabriela Ramos, em sua maestria em desenho, trabalhando com a terra. Elas nos pediram para construir um pensamento sobre o que fazer com esta terra, com esta pigmentação que estavam trabalhando com a investigadora Gabriela. E aí, esta aproximação do território nos impulsionou a um processo de construção de narrativas sobre esta terra, sobre este suelo, que era o suelo de um pueblo, que é um palenque, que enfrenta lutas por la soberania territorial, que enfrenta lutas para se manterem nesse lugar. E comecei a trabalhar com uma persona. Já incorporei uma artesana como elas, uma mulher que trabalha no campo, para construir um processo de narrativa que pudesse trazer a subjetividade destas mulheres para construir suas próprias histórias. E ali está Paulo Vitor, que era o estudante de iniciação científica, que estava comigo neste processo. Ele criou esta ferramenta chamada Cofo de Histórias. Cofo é o nome deste cesto em Maranhão. Muito comum, usam para tudo. É um produto multiuso. Põe nas gallinas, a comida, tudo está em el cofo. E começamos este processo. E essas mulheres colocaram neste cesto suas histórias de vida, suas histórias de luta, e começamos um processo de inventariação e de questionamento de algumas teorias, de algumas categorias teóricas, que depois da narrativa próxima foi possível trazer para elas. Então, começamos a desenhar sobre o que era saúde, o que era participação econômica, que são categorias da ONU para o empoderamento feminino. E começamos a trabalhar na construção fotográfica com elas, na escritura, no desenho, no dibujo dessas narrativas. E assim podemos construir suas histórias, que ficaram organizadas em El Libro de la Terra. O segundo caso, rapidamente vou apresentar, só tenho 2 minutos, 1 minuto, é o Quilombo de Itamatatiwa, que também se queda em Maranhão, onde hice mi tesis, a investigação de mi tesis, que a investigação começou em 2009, encerrou em 2014, defendi a tese em 2015 e publiquei o livro com a história, com o filme que hice allá em 2020.
Y aquí en 2020 fui levar el libro para ellas. Son mujeres que trabajan con la tierra también. Es importante marcar porque escogí esos dos casos, porque están totalmente ligados a la tierra. Y esta es una característica importante para mí. Y trabajan con la cerámica. Y un día me hicieron una invitación. Queremos hacer un museo. Y este museo se fue construido a partir de un proyecto de una ley de incentivo à cultura, la lei de Paulo Gustavo, em Brasil. E começamos a construir o que querem, que não era me invitaram, me disseram, nos ajuda a fazer o museu, pero queria que eu escrevisse as coisas, que eu dissesse, aqui vai haver isto, e não era isso que eu queria. É su museu, é su museu. Então, construímos estes protótipos com a função de provocar. Vou usar apenas um minuto mais. Fica tranquilo, Construímos, Raquel. Pode utilizar. ok. E as pessoas construíram suas narrativas sobre o que gostariam que tivessem nesses museus, nesses materiais. E começamos a pensar essa espacialidade por meio dos protótipos. Hicimos essa lista de temas a partir de los prototipos, la fiesta, los líderes, el rincón de la nostalgia, de como era una casa antigua en el Palenque, los oficios tradicionales sobre el territorio, os espaços de investigação e inovação, o que criam com as pessoas que chegam ao Quilombo, especialmente os ensinadores, né? Os livros, as teses, tudo que já foi produzido sobre Tamatatiba também estará neste museu. Hicimos algumas experimentações a partir do próprio uso de los materiais. Não vamos mostrar o processo produtivo de las artesanas porque está vivo, está no centro de produção. Então, não havia uma necessidade de mostrar o processo, pero construir o museu a partir desses materiais. Então, o color, os elementos falando dos líderes, os elementos da exposição sendo construídos com a própria materialidade da cerâmica. E esta semana, ayer, em martes, estivemos allá construindo essas coisas para compor o museu. Todos esses processos, temos que pensar no tempo, né? O tempo da academia é muito diferente do tempo nessas comunidades, então é sempre uma negociação que é uma característica do ensino em antropologia. Estamos gravando entrevistas para estar no museu, estou aqui com o cofo em la mano, esse já é o espaço do museu que estamos ocupando para sentirlo, fazendo as coisas que vão compor o museu, né? Então, para finalizar, reforço que desenho antropologia não é uma metodologia, não se aplica, não há uma única forma de se praticar, e não é um meta-odos, um método, né? É um enfoque filosófico, é uma postura perante a construção do conhecimento de uma maneira antidisciplinária e uma forma atencional de se quedar no mundo, né? E que, como propongo, é um odos meta. Caminhamos e chegamos a um objetivo juntos. É uma forma atencional de se construir o conhecimento no campo do desenho. Termino com uma indicação de um livro que se chama Creer em las Fieras. Em português se chama Escute as Feras, de uma antropóloga francesa, que habla de seu encontro com um urso e como se queda, a partir desse encontro radical, de uma participação, o urso morde sua face. Ella participa, têm que ler, é incrível. Como há um processo de uma construção de uma personalidade alter, uma personalidade outra, a partir desse encontro. Então, para mim, isso é desenho antropologia. É esta construção de um espaço outro e de uma postura de uma investigadora que se construye en el campo todo el tiempo.
A partir disso, tenho pensado muitas coisas a partir de uma ética para o campo de desenho da investigação qualitativa, uma ética biocêntrica, saindo del centrado no humano para centrado na vida. Tenho feito algumas reflexões sobre processos de recriar os mundos a partir do desenho e antropologia. Aproveito para compartilhar com vocês nosso primeiro encontro latino-americano de desenho e antropologia. Tivemos esta resposta ayer sobre o financiamento, será presencial, será híbrido também, de 13 a 15 de outubro, em la UNAM, en Morelia, organizada pela professora Mercedes González, por Marina Matarese, de la Universidade de Palermo, e por mim mesma, de la UFMA, Raquel Noronha. Muchas gracias, un placer enorme, un honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias, doctora Raquel. Fue bastante ilustrativo todo el camino antropológico que nos muestras para entender un poco más de las posibilidades, de las diferentes perspectivas con las que se puede abordar no una problemática, sino dar más propuestas y dar espacio a mayor número de participantes. Creo que ese es el objetivo que toda academia y todo diseñador persigue. Te agradecemos mucho de antemano el participar en este evento, el haber atendido nuestro llamado, nuestra invitación, porque necesitábamos también enriquecer esa perspectiva desde esa geolocalización, esas realidades también que nos conversaste. Bueno, dicho esto, también les quiero comentar a los que nos acompañan que pueden colocar sus preguntas o comentarios que le quieran hacer llegar a la doctora Raquel. Y en esa medida voy a hacer lectura de una pregunta, que creo que es más pregunta mezclada con comentario y reflexión, si te parece bien, Raquel. La pregunta la hace Ulises Saúl Galván y dice así: ¿cómo abordar un diseño centrado en las personas cuando nuestra era ya no es antropocéntrica, sino capitalista? Vivimos en el capitaloceno y el capital por encima de lo humano, y no solo una policrisis desde lo ambiental hasta la científica, y que trae una dermacrisis, y se pregunta si esto es una incertidumbre. Creo que es más como una pregunta acompañada de reflexión. No sé si quisieras, você que gostaria de acrescentar alguma opinião sobre a pergunta, reflexão que o Ulisses compartilha com a gente? Sim, creio que nesses nas últimas telas que compartilhei, hablei um pouco destas características, como, por exemplo, ser extremamente situado, né? Nesses pueblos es posible hacerlo, pero hay gente haciendo en la industria diseño antropología. Mi forma de actuación es con las comunidades campesinas, pero hay gente trabajando con diseño antropología en la industria, con la tecnología, en los hospitales, cuidados. Es un abordaje muy común en el norte global para trabajar dentro. Es una perspectiva, no diría de humanización, mas uma perspectiva de trazer a vida ao centro do processo. O que o capitalismo nos quita? A criatividade, a vida, a possibilidade de uma construção livre de pensamento. Então, é uma perspectiva de uma construção de conhecimento em las brechas, em las lacunas desse capitalismo, onde podemos fazer algo. Não é uma abordagem sistêmica, no sentido de poder ser aplicada de uma forma sistemática, pero produce autonomia. Essa, para mim, é a grande vantagem ou a grande possibilidade que o desenho e a antropologia nos traz, que é a possibilidade da autonomia, de fazer as pessoas serem mais autônomas e construírem a partir de suas próprias visões de mundo.
né, que é um grande reto quando somos todos pasteurizados, trabalhamos em escala 6:1, 6:1, e as pessoas não têm tempo. Estas pessoas com quem eu trabalho têm o tempo, não são cooptadas por el capitalismo. Então, há sim uma possibilidade de construção de outras formas de viver. Por isso que digo que é centrado en la vida, no es centrado en lo humano. Concuerdo contigo, Raquel. Muchas gracias. Bien, damos paso también a otra pregunta. Esta pregunta es por parte de Isabel Pérez. Ella es estudiante en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en México. Y pregunta, ¿en verdad existe la horizontalidad cuando hay una brecha tecnológica o económica entre los colaboradores? Es una pregunta muy buena. Cuando estuve con los investigadores del CODE de Copenhague, donde se quedaba Joachim House, los conocí en 2015 en Río. Estavam apresentando suas investigações, eu estava mirando aquilo, estavam falando da coleta da basura na cidade de Copenhague, estavam apresentando como faziam isso, colocando o prefeito maior, creio que prefeito, Otiniel, Bueno, el gobernador, el presidente municipal. presidente municipal, a pessoa que Fica recorria, tranquila, é o o time, sonidinho, né, uhum. que marca La- a primeira hora. Mas vai, sim. continua, por favor. La persona que recolhia a basura, eu pensava, como vou fazer isto em Brasil? Colocar o presidente, o governador da cidade com a pessoa que recolhe a basura. Então, é muito diferente a forma como trabalham em norte global e como estamos tentando. Pero creio que sim, é uma questão de uma postura e do reconhecimento que seu ponto de vista não é o ponto de vista, é um ponto de vista. A horizontalidade vem desta construção do plano comum. Eu falo muito disto, sobre a construção deste plano comum, que é uma construção muito difícil, porque temos que deixar de lado nossos preconceitos, nossas visões de mundo e centralidade em nossos desejos. Isso não é muito fácil, mas é uma construção, né? Hoje eu entendo que é necessário se vestir diferente, falar diferente, se posicionar corporalmente diferente. Temos trabalhos de decolonização do corpo para trabalho de campo, por meio da biodança, que é um sistema de desenvolvimento humano, que não tenho como falar disso aqui agora, pero há coisas escritas sobre isso. Então, há a possibilidade. Certo. Acho que também vamos tomar assim mais uma pergunta. O Lucas Seixas, ele disse o seguinte: Professora Raquel, como sintetizaria a prática atualmente do design na antropologia no contexto latino-americano? Acho que ele tem se construído de uma forma a partir de uma construção ontológica do desenho, diferentemente do que acontece no norte global. É uma construção a partir das visões de mundo involucradas no processo de desenho. É muito experimental, é muito se demanda tempo para hacerlo, pero creo que esse é o caminho que temos logrado nestes anos que estamos trabalhando nisto. Temos pontos muito fortes acontecendo em todo, né, em ESG, UFPE, na UFMA. Recentemente, uma investigadora de maestria hizo um mapeo, e é muito interessante, porque nossas referências ainda são muito do norte global,
Pero as pessoas que não são de mi grupo de investigação, de Zoe ou de Cris e Barra, em Pernambuco, estão acionando nossa literatura. E nós continuamos acessando a literatura do norte porque é nossa base, não podemos negá-la. Então, são muito interessantes as investigações que partem de nós e não do norte global. Creio que estamos fazendo um bom trabalho de disseminar e de poner semillas para que as pessoas caminem. Isso é muito importante, muito interessante. O trabalho de Manuela Dalbertas, que estou citando, creio que não está disponível, defendió há pouco tempo, mas é um trabalho muito importante para nós. Bien, bueno, como tenemos establecido esta dinámica y estructura del evento del seminario internacional virtual, está configurado para no extendernos a más de una hora, para que sea en esa medida dinámico y sea fluido el contenido y la participación tanto de los asistentes como del ponente. Así que hasta este punto ya podríamos ir cerrando la ronda de preguntas y comentarios. Aquellos que se quedan todavía con las preguntas o contribuciones que quisieran hacer para nuestra ponente Raquel, aquí en pantalla tienen sus datos de contacto para hacerle llegar sus preguntas o profundizar más sobre el tema e incluso, como este es la invitación de este evento es colaborar y generar más participación y acrecentar esas perspectivas multidisciplinares. Por tanto, Raquel Noroña, te agradezco enormemente tu participación. Antes quisiera dar un mensaje para los participantes que nos acompañan. Les recordamos a todos y todas aquellas y aquellos que asistieron al 75% del evento, es decir, a tres de las cuatro ponencias que se estructuraron en este programa. En las fechas siguientes o en las próximas fechas recibirán vía email el link para descargar su constancia de participación. A nombre del cuerpo académico en diseño, arte y crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México, agradezco enormemente el interés y la activa participación de todos y todas todos aquellos que nos acompañaron a lo largo de este segundo CIDET. Y en especial, permítame externar un reconocimiento al doctor Juan Manuel Álvarez Becerra, también colaborador y organizador, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, en México. En esa medida también al doctor Marcio Guimaraes, también que forma parte de este equipo que organiza este evento. Él pertenece a la Universidad Federal de Maranhão, en Brasil. Así también quiero darle un reconocimiento a nuestros colaboradores, a Isabel del Carmen Pérez, quien es estudiante en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en México, también que nos colaboró con la difusión, comparte la difusión de este evento. Y en la parte gráfica a nuestros dos colaboradores, a Cayo Durán y a João Pedro Cardoso, estudiantes pertenecientes a la Universidad Federal de Maranhão, en Brasil. Dicho esto, los esperamos en el siguiente año, en el tercer CIDET, para continuar juntos el diálogo multidisciplinar entre diseño, educación y las tecnologías. Muchas gracias a todos por haber sido parte de esta jornada de ponencias. Esperamos contar con ustedes nuevamente en su próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Márcio, Manuel. Agradecendo a Isabel, a los estudiantes de Brasil también, de la UFMA, por la gráfica que se quedó linda. Agradecer a todos e todas presentes, é um honor participar deste seminário tão rico e tão importante, involucrando estas universidades, a UFMA, a Universidade de Guadalajara e a Universidade Autônoma Benito Juárez, e agradecendo, né, a oportunidade de compartilhar estas experiências em Maranhão. Muitas graças. Nós que agradecemos, Raquel. Eu vou pedir para você ficar
conosco aqui sim, na sessão. Vamos fazer uma eh, última conversa aqui entre o grupo de organizadores. Então, sim. aqui vamos a dar tchau para os participantes.